Olá, nossa conversa de peso de hoje volta a receber essa figura querida numa sequência das nossas gravações aqui. Eu que conversei com ele no programa anterior, ele que é o decano da nossa advocacia gaúcha e talvez nacional, mais de 94 anos, ele já está dizendo 95, eu acho que ele está antecipando muito tempo. Eu acho que vai passar do 100 frouxo, porque a vitalidade, a energia, a inteligência, a sabedoria, a memória, a força física desse homem está completamente preservada isso aqui. Eu estou falando alto porque o ouvido não está mais tão bom. Mas isso também é uma qualidade da idade, eu não ouvi tudo, né, doutor? Um pouquinho, a memória não está mais 100%, né? Que imagina se tivesse, imagina se tivesse. Nós estamos no oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, que você vive o conhecimento, JG Serviços de portaria, limpeza, jardinagem, zeladoria, trabalhos em altura e sistemas de segurança, Mercator Feiras e Eventos e o apoio de Locfair, fechaduras e acessórios. E eu falava com o doutor Isneu agora, enquanto a gente estava aqui nesse intervalo entre a primeira e segunda gravação, falava com a doutora Regina Abel, que está aqui na nossa... Trabalharam quantos anos juntos, doutora? Trabalhei lá quase 5 anos, ela 24. Tem uma colega de 24 anos aqui de trabalho junto com o doutor Isneu, a doutora Regina trabalhou 5 anos com o doutor Isneu. Eu falava com ele que eu quero contar algumas das histórias que a gente falou nos bastidores aqui, e eu quero desde já convidá-lo para que, no momento seguinte, volte para continuar contando histórias. Porque é óbvio que esse registro vivo da história de Novo Hamburgo, ele precisa ser feito. Ele precisa ficar deixado para a posteridade. Eu derrapei muito dos assuntos para entrar em detalhes mais qualitativos, né? E é uma memória privilegiadíssima, ele ficou no sentido de não lembrar o nome do professor. Mas ele logo lembrou, ele lembrou do nome de todos os outros professores, inclusive. Então, é óbvio que a gente quer explorar, no melhor sentido da palavra, essa ilustre presença aqui. Tem 3 situações que o doutor estava me contando antes de nós entrarmos no ar, que eu disse assim, essa história nós precisamos contar. E ele começou a contar para a gente por que ele foi para a política. E, bom, só aí foi uma aula de democracia e do espírito cívico que acompanha o senhor até hoje, né? Gostou? Uma aula. Tá pronto. Tá pronto. Pode começar a dar aula, tá pronto. Modestamente, não me preparei para... Mas está pronto há muito tempo, né? Doutor Isneu, tem uma situação que foi muito importante, que o senhor me marcou muito e que, pelo visto, marcou a sua vida também. E que eu queria que o senhor compartilhasse com o nosso telespectador. Porque são essas coisas que o homem guarda no peito ao longo da sua trajetória e que, de alguma forma, nos conduzem para outros caminhos que a gente talvez gostaria de refazer. E o senhor falou isso para mim, que de alguma forma gostaria de fazer várias coisas de novo, de forma diferente. É isso? Bom, se eu fosse para reconstruir, tivesse a oportunidade, eu faria muita coisa diferente, realmente. Como é que foi aquele momento que o senhor era membro ativo da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo e havia também um movimento... Isso nós estamos falando, o senhor tinha 30 e poucos anos, né? 1950 e poucos. E a gente tinha um movimento contrário ao senhor. O senhor era uma ameaça, né? Era uma ameaça para os políticos da época. E vamos lembrar que políticos da época eram o então vereador Eugênio Nelson Ritzel, é isso? Que depois não, o Ritzel não foi vereador comigo. Não foi na mesma legislatura? Não, eu cedi a minha cadeira para ele. E ele foi depois uma grande figura da história política da cidade. Aí é que ele explodiu. Mas tinha um movimento contrário ao senhor em Novo Hamburgo, é? Como? Tinha um movimento contrário ao senhor. Isso foi minhas brigas com os Ritzel, né? Eu tive várias coisas, né?
O Ritzel obrigava as pessoas a comprar seguros, comprar terrenos, e se não comprasse ele, e outras coisas mais, ele não dava desconto de títulos. E aí aquele coitados dos pequenos fabricantes de caixas não tinham como pagar as suas contas, etc. Então aquilo criou um clima, e eu encampei aquilo. E aí eu fui para a luta contra o Ritzel. Ele era presidente do banco. Ele era gerente do Gerente banco. do banco. E aí aquilo acabou envolvendo o próprio banco, não? E todo mundo ia lá fazer papagaio com ele. Sim. E ele fazia venda casada. E aí, então, aquilo foi envolvendo, acabou envolvendo o próprio banco. Bom, eu não me recordo, eu tinha toda a documentação daquilo, não? E afrontava o Ritzel constantemente, não? Aí um belo dia o Ritzel, de noite, a rua escura, não? O Ritzel sabia onde eu caminhava de noite, e ele e um outro cara me cercaram lá e eu saí correndo. Fui para casa, era na esquina da minha casa, eu fui lá, peguei o revólver, e aí o pessoal em casa pressentiu isso e não me deixaram sair, mas depois então me desvencilhei e saí mais sem revólver e fui na Rádio Progresso e falei quase 1 hora na Rádio Progresso de protesto contra ele, né? Valia tudo naquela época, né? Eu cheguei lá na Rádio Progresso, interrompi lá e falei lá, e era assim, né? Havia muita... E o doutor Brengo, famoso doutor Brengo, receitou uma penicilina, né? E o cara morreu de choque anafilático. Aí o Feijó fez uma campanha com o doutor Brengo. O Alceu Feijó. Alceu Feijó. Na Folha da Tarde. E aí eu fui processar o Feijó, né? E no dia do júri, o Pasqualini, o diretor da Folha da Tarde, veio com o fotógrafo e fotografou cada jurado, né? Eu já via que já estava perdido o negócio, né? Depois, o Ritzel, eu processei o Ritzel. Era nesse clima. E o Ritzel foi condenado. Aí conseguiu que fosse reconhecido que estava prescrito. Aí o Ritzel entrou com processo contra mim. Eu fiz um manifesto violento contra ele, né? E aí o jornal não garantiu a parte dele, né? E eu respondi pelo processo. Aí fui a júri, Porto Alegre, tudo isso em Porto Alegre, né? E fui a júri, fui condenado. Né? Esse era o clima que... Pessoal, acho que a política hoje está rasteira, mas ela é assim há muito tempo já. Hoje é diferente. O Alcides Friedrich, que era vereador comigo, era um pai desse médico, Friedrich, né? Ele fazia de tudo, né? Mas deve ter sido ele que escondeu o relógio, né? Mas aí tinha uma casa de Dona Catarina, né? E tiraram uma fotografia com um cara lá. E aí recortaram a cabeça desse cara e botaram a cabeça do Alcides Friedrich.
E aí Que maravilha. espalharam aqui, né? E o doutor Zambrano, acho que isso acontece em São Leopoldo, em Novo Hamburgo e essas coisas assim, mas já isso aí é bem Isso antigo. o pessoal não imagina, né? Faziam cartas anônimas contra mim, não. O doutor... Faziam um feitiço na porta do meu escritório, tinha sempre feitiço, né? E era assim, né? Era um tempo de... Teve uma semana de ter 2 jantares contra o senhor. Sim, fizeram 2 jantares numa semana. 2 jantares, lá na Sociedade Ginástica. E por aí, a minha luta não foi fácil, não. Como é que foi a história de que o senhor era divorcista e maçom? Ah, eu no início da minha vida fui maçom lá em Porto Alegre, né? Achei aquilo tão... O senhor é maçom? Não. Eu achei aquilo tão medieval, né? Que não fui mais lá, né? E aqui os maçons de Novo Hamburgo devem ter dito para alguém que eu sou maçom. Eu acho que nem era mais, né? E aí então botaram... Eu sempre fui divorcista, né? Aí botaram papel do boletim, né? Era um tapete, os caras saíram da igreja, estavam caminhando em cima de um tapete, né? Mas não adiantou. Era um tapete de formato santinho. De impressos. De impresso. Antes do senhor ser eleito vereador. Não adiantou nada. Não adiantou, não. Foi o mais votado da eleição. Foi o mais votado. Que maravilha. O senhor estava contando para mim uma história antes que eu achei... O senhor foi promotor. Foi. E como advogado, militou em praticamente todas as áreas. Né? Advogado, antigamente, ele era um generalista, né? Como? O advogado, ele era um generalista. Ele fazia júri, ele faria direito de família, direito civil, Podia sucessões. fazer como hoje. Fazia tudo. Podia fazer. O senhor fazia muito júri. Fez muito júri. Naquela época eu trabalhava muito no crime. O senhor fazia júri, por exemplo, foi o primeiro júri em Nova Petrópolis, em Sapiranga, em Estância Velha. O primeiro júri Nova feito em Petrópolis eu cidades. tenho certeza, não, mas Sapiranga eu acho que sim. Estância Velha eu não sei se foi o primeiro. E aí uma história que eu achei maravilhosa entre todas essas que a gente conversou, foi como foi o júri do português. Que eu não sabia dessa história, o senhor estava me contando ela. Um caso muito rumoroso em toda a sociedade, gaúcha, não só hamburguense. Ele contaminou toda a cidade, né? Vamos lembrar que a Padaria Brasil, a Padaria Brasil tem mais de Que 90 anos, né? A Folha da Tarde era um jornal muito lido, né? Então ele diariamente trazia uma página inteira disso, né? E era uma coisa tão batida em favor do réu, né? Que se criou uma expectativa no povo de que ele tinha se absolvido, né? E realmente ele matou, né? Mas os caras a arma era a discussão principal. E eles não abordaram a arma. Eu fui, depois, quando a gente faz o júri, e os jurados votaram, a gente vai falar com os jurados. Então, a gente conversa com os jurados, etc. Não pergunta como votaram, né? Mas, aí então tinha um jurado lá que a arma, interrogação, né? Que o jurado acompanhou o raciocínio perfeito, viu que eu não tinha abordado a arma, né? Esse júri foi feito na Sociedade Ginástica. Que na época era no Calçadão, né? Não era ainda sede eu nova, fiz, né? Fiz do português aqui. Mais de 2.500 pessoas. Oh. Mais de 2.500 pessoas assistiram. Eu estava assim, não. Eu levei uma vaia daquela gente toda. Né? Eu não sei o que eu disse lá. Eles torciam pro réu. Né?
Um processo interessante que eu fiz, mas não é na área criminal, parte em área criminal, daquele médico que a menina morreu na anestesia, né? Aquilo foi o pior processo que eu já tive. Solane sabe disso. Quando eu terminei o processo, eu não era mais gente. Nossa. Eu não conseguia mais escrever. Eu fiquei 7 meses em tratamento, primeiro com calmantes e depois com... A Regina, te lembra disso, Regina? Do caso do médico, do anestesista? Sim, da menina que foi atropelada. Aquilo foi o pior caso que eu tive. Aí, depois de vários meses de calmantes, aí eu fui para os reativantes. Aí eu comecei mas era horrível, eu tinha ataques. Como é que foi aquele processo em que o senhor botou a Tata, a nossa querida Elite Santos, para dançar no júri? Um dia tu chamas a Tata aí e pergunta para ela como foi. Eu fiz toda a instrução do processo, aí convidei a Tata para fazer o júri. Ela atendeu corretamente, né, se preparou. E lá pelas tantas, então, ela dançou na frente dos jurados, requebrou tudo, né, imitando lá. Era o negócio de uma mulher que foi morta. Né, e os jurados, né, resolvemos esse problema lá. Como é que foi o primeiro concurso público feito em Novo Hamburgo, hein? Bom? O primeiro concurso público feito em Novo Hamburgo. O primeiro foi esse que eu lhe contei, que o motorista... Agora você vai ter que contar de novo. O Jacó, o motorista do carro fúnebre, ele não queria fazer o concurso. E ele se levantava, nós botávamos ele na cadeira, né? E aí fizemos esse concurso, né? O meu concurso foi organizado pela setor jurídico do Estado. Estamos falando 1950 e poucos, isso. 52. Que a lei é de 1947, né? A Constituição de 1946, né? O meu foi um concurso público todo. Né? E aí todo mundo que estava trabalhando tinha que passar por concurso? Veja como era naquela época, não era como hoje, que bilhares, né? Concorreu comigo um ex-juiz e concorreu um advogado. E eu fui classificado em primeiro lugar. E aí o senhor trabalhou 32 anos, 32 anos como procurador do município. Trabalhei com o Ritzel, né? Como é que foi esse reencontro com o Ritzel daí? Bom, Como é que foi o reencontro com o Ritzel? o encontro, como eu disse aí, né, o Rui Noronha ficou preocupado, né? O Rui Noronha, pai do atual... Primeiro ele achou que nós sentar junto no Café Avenida, né? O pessoal vai dizer que agora estou sentado no colo do Ritzel, não dá. Aí foi marcado um outro troço, não funcionou. Aí no final, é na casa do Ritzel, então vou lá. Aí fui lá, a esposa dele me recebeu de braço aberto. E aí o Ritzel e eu sentamos de lado. E eu disse para ele, mas como é que ficamos? E diz ele, nunca houve nada. Então tá bem, está encerrado. Aí eu cheguei em casa, queimei todos os documentos. E aí veio o Nívio Friedrich e o Fischer, pai desse Fischer aí, e mais uns que estavam agora de briga. Eles eram os capachos do Ritzel. Aí eles que estavam de briga com o Ritzel, queriam esses documentos, né? Aí eles queriam fazer o que eu já tinha feito, né? Eu não tem mais documentos, já está tudo queimado. Né? Mas não se cumprimentaram? Como? Nunca mais se cumprimentaram? De mão, não. Mão, não. Só botar bom dia, chegar na mesa dele, está ocorrendo isso, não. Não, mas nunca... Mas fui no velório dele.
Foi se despedir dele. Porque era um homem, apesar de tudo, sério. Eu fui no velório, respeito à família, né? A dona Dora me acolheu lá muito bem, né? E o filho, então, esses tempos, diz assim, então tu prendeu meu pai? Não, isso eu não fiz. Isso foi um nível, né? Como é que foi essa história de prender ele em Porto Alegre? Foi assim, né? O Ritzel estava só enchendo o nível de dificuldade na Câmara, né? E aí tinha uma votação que o nível precisava e sabia que o coisa ia votar contra ele. Então ele combinou com o DOPS no momento que o coisa entrou no ônibus, eles prenderam ele. Aí, depois que terminou a reunião aqui, soltaram. Né? Que maravilha. Aí o filho veio aí, pô, tu prendeu meu pai? Não, isso eu não fiz. Não. Fiz de tudo, não, mas não isso, não. Esse fez de tudo? Eu fiz de tudo. Isso merece um livro. A luta contra ele valia tudo, não. Valia Snell, tudo mesmo. Merece um livro. Por escrito, por palavras, etc. Na rádio. A rádio era ali em cima da fábrica de móveis, em cima da loja de móveis Imperial, ou coisa assim, né? Na esquina da Joaquim Nabuco com o Pedro Adams, no segundo andar. Aí valia tudo, né? Aqui as brigas eram de tal forma que o senhor não faz ideia. O Senofride, naquela época não tinha limite nas coisas. O Senofride foi vereador aí, brigou com o grupo do outro time, né? E aí aquilo foi para um bate-boca daquele. Aí foi para a rádio dizer, pois é, e até a mãe dele, de noite vai no cemitério e busca as coroas, para depois, no outro dia, vender as coroas. Nesse ponto, e ela fazia isso mesmo. Fazia mesmo? Fazia mesmo. Que barbaridade. Ai. O doutor Adalberto Alexandre Snell, eu acho que o senhor tem que escrever esse livro, tem que contar essas histórias. E é por isso que eu quero continuar falando com o senhor. O nosso horário, o nosso tempo hoje esgotou. Foram 2 programas maravilhosos. Eu não quero escrever livros, né? Mas são histórias maravilhosas que fizeram Novo Hamburgo, né? Eu conto as histórias, né? Depois, como na Idade Média, depois alguém vai lá e recolhe as histórias todas e faz o livro. Adorei falar com o senhor, obrigado pelo carinho com a gente, parabéns pela essa trajetória de vida. Eu agradeço o seu convite aí e a participação da minha querida colega, foi não chegou a ser estagiária, tu já era formada? Foi estagiária, ela está dizendo que foi estagiária. Primeiro, a nossa participação de anos e anos e anos, né? Obrigado, doutor. Eu tenho a felicidade de dizer, lá no meu escritório passaram inúmeras estagiárias e estagiários, e todos eles falam bem de mim, não? Amém. Eu nunca procedi incorretamente, não. Vida longa para o senhor. Como? Vida longa. Vida longa. E eu espero o senhor aqui mais vezes, tá? A minha vida foi longa, sim. Mas tem tempo ainda pela frente, cheio de vida. Eu acho que eu estou agora arrumando tudo, que eu acho que ela não vai durar muito tempo, não. A não ser que eu consiga, eu tenho meus glóbulos vermelhos vão todos a pique, né? Então eu tenho de tomar ferro. Também. De vez em quando faço uma transfusão de sangue.
Então eu tenho de ir lá na Unimed, e aí fazer uma infusão, fico toda manhã lá, uma injeção de ferro, né? Eu já disse para minha filha, se é para ser assim, eu não quero que isso continue muito. Vou resolver minhas coisas aí, depois não vou fazer isso mais. Vamos encerrar aqui nosso programa e vamos tirar nossa foto. Hoje numa conversa de peso, segundo programa aqui, com esse querido, com muita história linda, maravilhosa para contar, detalhes da vida profissional dele, detalhes da história da nossa cidade. Hoje numa conversa de peso com o decano da Advocacia Gaúcha, Dr. Adalberto Alexandre Sneu. Continua agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.